Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, psicólogo, terapeuta sexual e de casais do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Nessa oportunidade, nós vamos conversar sobre uma notícia que começou a circular outra vez sobre uma substância que facilita ou produz ereções penianas. Eu quero contar para vocês a história. Foi na década de 1980 que médicos, grupos diferentes no mundo, passaram a usar a sistematização, a ciência, para organizar algumas informações a respeito de substâncias que, junto do pênis, trariam uma ereção. Várias substâncias foram estudadas. A mais importante foi o cloridrato de papaverina, mais conhecido como papaverina, que era injetado, ainda é injetada no pênis, com uma baixa dose, e que provoca uma ereção, produz mesmo uma ereção rígida que se mantém de 1, 2, 3, 4 horas e em 20% dos casos traz algum efeito secundário indesejável. Seja uma pintinha roxa no local da injeção, seja que o sangue sai pela pele, por baixo da pele, causando um roxo até mesmo entre os joelhos e o umbigo. Claro que isso traria mais preocupações, mas esses são efeitos secundários desconsideráveis. Mas existem alguns casos, uma percentagem pequena de casos, onde a ereção se mantém por muitas e muitas horas, além de 7, 8, 10 horas, e que pode trazer lesões sérias dentro do pênis. Ainda assim, é uma forma útil para homens que tenham problemas físicos em conseguir ter uma ereção, obterem essa ereção para uma relação sexual. É como se fosse uma prótese química. Assim, alguns técnicos chamam. Além da papaverina, várias outras substâncias, algumas inclusive também com valores baixos. A papaverina é uma substância barata. Mas nem todos os homens gostam da ideia de ficar injetando, dando uma injeção no pênis antes de ter uma relação sexual. Mas para alguns homens serve. Quando isso começa na década de 1980, começam a discutir, pensar, tentar saber o que mais poderia ser usado. Porque essa substância que eu acabei de contar para vocês, a papaverina, ela não funciona exatamente para todos os homens. Uns 20% de homens saudáveis, que não têm problemas físicos, não vão ter ereção com essa substância mesmo em dosagens mais altas. Mas a questão era que chamou a atenção dos médicos, dos pesquisadores, cientistas que procuravam entender como é que eram as substâncias que faziam ereções penianas. Já se conhecia uma informação, uma história. Aqui no Brasil, alguns homens já tinham sido picados por um determinado tipo de aranha. A que chamamos de armadeira, uma aranha marrom de jardim, muito venenosa. Mas esse veneno produz ereção. Então, já haviam relatos de hospitais, de pronto-socorros, onde nós tínhamos homens que tinham sido picados por essas aranhas e tinham tido ereções. Porém, havia também uma coisa importante, não vá até o jardim catando aranhinhas e se picando para ver se funciona. Mesmo porque, funcionando, ainda assim, eram muito dolorosas essas picadas. Essas aranhas têm um veneno muito ruim para nós. De verdade, já desde o final da década de 1980, existem publicações, aqui no Brasil, publicações científicas que ficam e trazem as informações sobre essa aranha, esse veneno e o efeito sobre a ereção e a compreensão de que devíamos estudar, quem sabe, vamos ver, talvez a gente ache e talvez teríamos uma substância que poderia ser usada para um homem ter ereção. Pois é, na Universidade Federal de Minas Gerais, esse estudo tem acontecido então já, olha só, gente, há 40 anos, constantemente estudando, olhando moléculas, olhando possibilidades dentro desse veneno.
Aí descobriram, sim, que se chama de um peptídeo. Bom, e descobriram como sintetizar essa molécula, essa substância, para que pudesse ser finalmente usada. Bom, a questão é que a Universidade Federal de Minas Gerais vendeu a patente para um laboratório, porque para desenvolver medicamentos, isso também exige uma grande quantidade de dinheiro, muitos estudos, muitas pesquisas. As pesquisas as universidades têm feito, mas vejam que desde a primeira publicação aqui no Brasil, lá na década de 1980 até agora, as pesquisas continuaram, mas a dificuldade foi de termos um dinheiro maior para poder desenvolver comercialmente a substância. Um laboratório já começou a pensar como usar essa ideia que vem, então, do veneno da aranha armadeira e produzir uma substância que possa conduzir a uma ereção. Teremos mais novidades nos próximos anos? É bem provável que precisemos de alguns anos para que a substância seja comercial e passe por todos os processos técnicos de investigação científica, de comprovação, para aprovação pela Anvisa, aprovação para venda e distribuição desse medicamento. Mas isso significa que estudos sobre o que facilita, melhora, produz ereções no homem continuam acontecendo. Talvez nós devêssemos ter mais pesquisadores, quem sabe pesquisadoras, que dessem atenção para entendermos como os genitais femininos também funcionam. Em verdade, disso nós sabemos bastante. A questão é considerarmos a realidade do que pensamos, do que sentimos e como é que isso afeta, produz, conduz a uma sexualidade feliz. Homens e mulheres precisam compreender esse mecanismo chamado de psicológico, os nossos comportamentos e como eles se estabelecem num relacionamento interpessoal, conjugal, fazendo com que as pessoas sejam sexualmente felizes. Vamos pensar nisso? Eu sei que muitos homens, até muitas mulheres já começaram a pensar, poxa, essa substância aí da aranha vai resolver o problema deste homem. Vai mesmo? De novo, alguns homens precisam de substâncias para recompor a fisiologia que tem algum defeito, uma doença, uma degeneração, um problema físico. Os homens que temos capacidades de ter ereção sem problemas físicos, nós precisamos compreender como funcionamos. Necessitamos aprender como é que o nosso comportamento expresso, a ereção, se associa ao relacionamento interpessoal, ao receber estímulos, a transformar os estímulos aos nossos pensamentos, às nossas emoções, sentimentos, para que sexo aconteça. Você que me ouve, tem muito o que pensar. E pensar significa compreender a realidade à sua volta. Pode ser? Pense nisso. Participe das nossas conversas aqui. Participe também na Rádio Vibe Mundial, que todo domingo à noite, às 8h30 da noite, tem um bate-papo, a apresentação de temas relacionados à sexualidade, para continuarmos compreendendo, chegarmos a uma compreensão. Nós precisamos saber quem nós somos e como é que é o mundo e como é que é a interação entre nós e o mundo. Sejam bem-vindos. Instituto Paulista de Sexualidade, eu sou Oswaldo Rodrigues e nós vamos continuar sempre conversando sobre questões da sexualidade para melhorar a vida de todos. Até mais.